Olá, você mais uma vez, muito obrigada pela sua sintonia aqui conosco na nossa Web TVO, a nossa TV de Sumaré. Obrigada mais uma vez, porque temos recebido muitos elogios, muitos e-mails, o pessoal dando muita força para a família aqui do Web TVO. Tá bom? Hoje, mais uma vez, na nossa salinha de entrevista, a gente traz para você sempre convidados interessantes, notícias boas, às vezes não notícia muito boa, mas que a gente deve ficar antenado para tudo. Hoje recebemos aqui na nossa salinha de convidados, no nosso diálogo aberto, o vereador Rodrigo Digão. Prazer, Rodrigo, tê-lo conosco aqui na nossa Web TVO. Prazer é todo meu, quero agradecer o convite, né, e a toda a equipe que deu essa oportunidade para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, discutir um pouquinho da nossa cidade, falar de todas as regiões de Sumaré, um bate-papo legal, uma satisfação estar com vocês aqui, vamos ter esse momento de descontração e já também deixar o nosso canal à disposição de todos aí para seguir, vereador Rodrigo Digão, para que a gente possa ter sempre um canal aberto, um diálogo muito franco com a população do Sumaré. E parabéns pelo trabalho de vocês também. Imagina, nós é que agradecemos, viu? Porque o trabalho do vereador, a gente sabe que não é pouco, né? O vereador, ele não é vereador de um bairro só, ele é vereador de toda a cidade, é o porta-voz do povo, não é isso, vereador? Então, a gente sabe que o seu trabalho é constante. Mas muito bom tê-lo aqui, afinal de contas, a gente precisa conhecer, né? E a população precisa saber quem são os seus vereadores. E hoje aqui a gente traz o Rodrigo. O Rodrigo, na verdade, é nascido em Campinas, mas é filho de Sumaré. Isso, né? Primeiro, a gente nasceu em Campinas, mas estou aqui em Sumaré desde os 4 anos de idade, sou da região Cura, lá do Parque Bandeirantes. Mas, como você falou, hoje, atuando como vereador, a gente tem que estar em todas as 7 regiões da cidade, tem que conhecer um pouquinho de cada particularidade, que cada região da nossa cidade ela tem suas particularidades, a gente anda muito. Apesar de ser da área Cura, de ser do Bandeirantes, tenho muito orgulho de ser daquela região, representar aquela região, mas a gente é filho de Sumaré e de todos os cantos aqui, mesmo nascendo em Campinas na época, acho que muitos de nós nascemos em Campinas por necessidade, né, que Sumaré não tinha no momento uma maternidade, mas hoje a gente representa essa cidade com muito orgulho e com muito carinho. Somos filhos da terra, né? Isso. E o Rodrigo é a sua segunda gestão, Rodrigo? Isso, né? Eu vim candidato em 2016, uma primeira experiência. Fiquei como suplente, fiquei o primeiro suplente em 2016. Em 2020, uma eleição difícil, uma eleição em meio à pandemia. A gente acabou assumindo e agora eu venho para um segundo mandato, um desafio aí para finalizar esses próximos 4 anos aí, que se Deus quiser, com muitas conquistas, com muito trabalho e sendo reconhecido por toda a cidade. E em 2016 você ingressou na política, mas você não era assim atuante na política ou já era? Não, né? Eu nunca fui. Foi surpresa? Na verdade, as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Em 2016, eu vim candidato pelo então pequeno PSL, que depois de todo o movimento que teve nas eleições de 2020 com o presidente Jair Bolsonaro, acabou explodindo, ficando um grande partido, mas eu vim numa coligação pelo PSL. Tive um convite, a gente sempre atuou em vários pontos da sociedade, principalmente na região, trabalhei com um restaurante lá, tinha um comércio próprio e trabalhava muito com o pessoal do esporte. A gente fazia bastante participação com o pessoal do esporte lá, conhecia muita gente. Em um determinado momento a gente sentiu alguma necessidade de poder ter voz. E aí a gente procurou vereadores, procurou outras pessoas de lá. Foi uma dificuldade que acabou me levando para a política. Eu lembro que em 2015 teve um problema de um acidente e a gente precisava de um SAMU. E muitos de vocês devem se lembrar da cidade aqui. A Anhanguera estava passando por reforma, aquela pista paralela, e estava tudo travado, a ambulância demorou 50 minutos para chegar. E aí eu fui cobrar o pessoal, falar, não tem como trazer o SAMU, não dá para descentralizar. Falei, pô, gente, a gente tem um representante, mas nem para falar, vamos brigar, vamos para a luta. E aí eu fiquei um pouco... Você sentiu necessidade. Eu fiquei um pouco triste com as respostas. A gente acaba ficando assim, né? Aí eu peguei e falei, né, eu vou lá e vou tentar me colocar à disposição. No entanto, que eu ganhei a eleição em 2020 e o meu primeiro ofício como vereador foi o pedido de descentralização do SAMU. Hoje, inclusive, tem uma base que fica no Parque das Nações, vai ser agora reestruturada para que possa atender ainda melhor a população. Então, tem uma base que atende o Parque das Nações, a região Cura e o Matão, para ter um atendimento mais rápido, e a base tem Nova Veneza. Ainda é pouco,
precisa de algo mais aqui para a região central, região rural, mas assim, é um caminho. Então foi essa luta, essa briga que me levou para chegar até a política. Aí você conseguiu, na primeira gestão, conseguiu um bom trabalho diante da comunidade, não só lá, né? Mas a gente sempre fala que o vereador é de todas as regiões, né, Rodrigo? Mas notoriamente ele ingressa na política para atender o seu bairro, porque vê as necessidades como você, né? Como você enxergou. E a comunidade te apoiou e você voltou novamente. Na verdade, assim, eu vim em 2016 e coloquei meu nome à disposição. Então, você acaba sendo visto por outras pessoas. Você acaba sendo enxergado pela comunidade. E acabei sendo abraçado por eles, tive uma votação expressiva no meu bairro. Eu saí de 2 escolas do Bandeirantes com 1.200 votos. Então, muito voto, hein? Praticamente eleito, né? Mas também fui consolidando um trabalho em outros cantos da região. Eu saí de 717 votos em 2016 para 1.694 em 2020. E agora, nessa eleição, 1.842. Olha aí, aumentou, hein, Rodrigo? Então, foi sempre uma Sinal que você tem feito um bom trabalho. Com certeza. E como é que tem sido o seu trabalho hoje como vereador, não só ali da sua comunidade, da área cura, mas como é que tem sido o Rodrigo hoje na Casa de Leis de Sumaré? Olha, eu venho aprendendo bastante, como eu disse aqui, eu não era da política, então a gente vem aprendendo bastante, a gente vem costurando novos caminhos aqui, porque a política ela é bem rotativa. Apresentei muitos projetos de lei nesse último 6 meses de governo aqui, até passei um pouquinho de informações aí para a gente bater um papo antes. A gente já apresentou mais de 10 projetos de lei protocolados, alguns aprovados, outros para discussões na Câmara. No mandato passado, mais de 25 projetos. Então, a gente vem ouvindo a sociedade, buscando alternativas, estudando, entendendo também o que pode ser feito, pegando o que é de bom de outros municípios, porque a gente tem que copiar, sim, o que é bom, né? O que é bom tem que levar adiante. Claro, né? Não resta dúvida. Isso não é copiar e colar, não. Isso é um exemplo. Eu estava até conversando com você. Eu acho que a gente tem que fazer isso, Rodrigo, porque são exemplos bons, né? A gente estava até se falando nos bastidores aqui, na verdade, a gente não tem que olhar para partido, olhar para nenhuma situação A ou B. Tem que pegar o que é bom para a população de Sumaré. Então, se tem um projeto de lei de Araras, de Rio Claro, de Americana, de onde for importante, até peguei um projeto de Niterói, vale ressaltar aqui, que faz uma menção ao cuidar de quem cuida, que são as mães que têm filhos autistas e com deficiências, ter um espaço de cuidados da família, da mãe, do pai, porque a gente sabe da necessidade que eles têm. Exatamente. É a ociosidade que os pais ficam ali também nesse atendimento, pode ter uma capacitação, alguma coisa, né? Que gere, inclusive, renda. Então, esse projeto ele trata disso, do cuidado com a família. Eu queria falar com você sobre esse projeto seu, mas a gente acabou avançando o sinal aqui. Eu falo para você, a conversa vai longe. Se deixar, é que a minha produção me corta, viu? Senão eu vou longe. Mas a gente faz 2 programas se precisar. É verdade. Mas lembrando, o Rodrigo, ele é do União Brasil, é isso? Isso, eu sou do União Brasil, agora vai virar União Progressista, né? Com a federação com o PP. Como é que foi essa coisa de juntar com o PP, como é que foi isso? A União Brasil ele vem de fusões, né? Em 2016 eu fui candidato no PSL, Sim. Em 2020 no DEM. E nesse período, em 2022, o DEM e o PSL, coincidentemente, se fundiram, se transformou no União Brasil. E agora, lá em Brasília, as lideranças maiores dos 2 partidos acabaram, através dessa legislação nova, fazendo a fusão e virou União Progressista. Já está consolidado, vai se transformar a maior bancada federal hoje do país, com o maior número de senadores também. Então, assim, é uma nova... Direita, né? Isso, é um partido de centro-direita e com uma expectativa de ter um crescimento, de repente até lançar um candidato à presidência da República. Quem sabe, porque né? É um novo cenário. A gente fala muito de polarização, mas eu acho que a gente também tem que enxergar um novo, buscar novas opções, não só como presidente da República, como as próprias cidades, né? A gente tem que entender que... A gente não pode enxergar muito mais, né, Rodrigo? Eu vejo assim, eu posso estar errada, você me corrija, mas a gente não tem que ver muito mais hoje em dia o partido, né? Porque é complicado esse negócio, né? Você vê, olha, o seu partido coligou na época com o partido PT, não foi? E, no entanto, quer dizer, o PT não era muito bem visto, aconteceu tudo aquilo, mas, mesmo assim, você conseguiu uma votação expressiva e está fazendo um bom trabalho. Quer dizer, a gente não pode generalizar também, né? É complicado isso, né? A gente tem que entender que, no cenário político, a gente fala de Sumaré, né? Vamos trazer para cá. União Brasil fez 2 vereadores, mesmo colocando o vice-prefeito
com a chapa do PT, que foi uma chapa também que teve números expressivos, 52 mil votos. A gente também respeita muito a eleição do prefeito, do atual prefeito, foi uma eleição justa, a gente sabe que ele ganhou nas urnas, mas a gente entende que temos que olhar por pessoas, porque não dá, tem muita gente de muitos partidos. Hoje em dia, tem muitos partidos, se criaram muitos partidos com ideologias diferentes, e às vezes até por questão de entender aonde o melhor cenário para se tentar ganhar uma eleição, um cenário que seja mais tranquilo, né? Assim, um mar mais calmo para se navegar, as pessoas acabam se filiando no partido. Então, eu olho muito mais para pessoas do que para ideologias. Claro que existem algumas ideologias que eu não concordo, existem coisas da política que são muito radicais e eu não concordo, tanto para o lado A quanto para o lado B. Eu acho que a gente tem que ser mais centrado, porque quem depende da política é a população. Eles nos escolhem para representar eles. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, ser centrado e pensar num todo. Não dá para a gente pensar em um projeto que vai atender meia dúzia de pessoas e esquecer de toda a população numa cidade de 300 mil habitantes como a Sumaré, né? É verdade. A gente sempre costuma dizer que o porta-voz do povo é o vereador, e você, como vereador ali do seu bairro, mas acaba tomando partido para uma cidade toda, né? Que hoje a gente tem aí mais de 300 mil habitantes. Então, é uma coisa que não dá para ficar numa comunidade só, num bairro só. O vereador, ele trabalha para a cidade, né, Rodrigo? E isso é complicado, porque quando fala de sigla política, hoje em dia, é difícil, né? Na verdade, ser vereador hoje, né, é um desafio. É um porque a gente está desafio. numa cidade de mais de 150 quilômetros de quadrados. Geograficamente bem localizada. Ela é bem localizada, porém, dentro de Sumaré tem vários cantos, né? A gente costuma dizer que assim, são cidades paralelas. São. É uma cidade muito grande, que cresceu bem espalhada. Então, é um desafio. E como vereador, eu costumo falar que é a primeira porta da população. É o que eles procuram, é o que eles têm mais acesso de nos ver na rua. E eu procuro muito trabalhar para todas as classes da cidade, procuro entender vários setores, vários segmentos. E uma das minhas maiores bandeiras, eu acho que é a maior necessidade de Sumaré, é a saúde. A saúde pública hoje ela é afetada em todos os cantos. Da região central, a área cura, do Maria Antônia, a região rural. Então, acho que assim, apesar de eu trabalhar com todas as outras pautas, é muito importante a educação, o transporte público precisa de melhorias, mas acho que a saúde é a maior bandeira. Em primeiro lugar, né? A menina dos olhos, a saúde, a gente fala saúde e educação, mas a saúde é complicado, né? Porque quem só procura saúde, quem precisa muito. Ninguém vai sadio ali procurar Secretaria de Saúde, né? Procurar a saúde do município. E há pouco tempo teve aí uma audiência pública, foi isso? Eu queria que você falasse para a gente aqui, para os nossos telespectadores, nossos seguidores, porque tem gente que quer saber como é que foi essa audiência pública, o que vem a ser e o que pode acontecer com o nosso Hospital Estadual de Sumaré. Vamos lá. Primeiro, uma boa notícia, né? Antes de voltar a falar, vamos dar uma boa notícia. O governador já anunciou, teve o chamamento público, e a Unicamp, a FUNCAMP, virou uma OS e conseguiu ficar por mais um período agora à frente do Hospital de Sumaré. Tá aí uma boa notícia, né, gente? Uma boa notícia e importantíssima para a gente, não só para Sumaré, como para toda a EMC. É verdade. Porque esse hospital é referência. É um hospital que não só salva vidas, mas como cria novos profissionais, que são profissionais de altíssima qualidade, tanto para poder atender a Sumaré, atender a região, como todo o país. É reconhecido com selos internacionais. Por muitas vezes foi o melhor hospital do Brasil. Então, assim, o que houve? Esse chamamento público não havia acontecido por 20 anos. O hospital estava à frente, a Unicamp estava à frente do hospital, e poderia se correr o risco de ter esse chamamento e qualquer OS. E aí, gente, não menosprezando os profissionais, mas assim, uma OS ela vai visar lucro. Exatamente. Ela não vai trazer a referência, ela não vai trazer professores renomados como tem a Unicamp. E nem humanamente falando, né, Rodrigo? O negócio deles é lucro, né? Com certeza, poderia se ganhar qualquer OS. Então a gente correu o risco de perder o hospital estadual que estava em Sumaré e precisou se fazer movimento. A gente tentou fazer alguns movimentos de outros formatos através de moções na Câmara, a gente tentou falar com pessoas ligadas à Secretaria do Estado e a gente entendeu que estava precisando avançar um pouco
pouco mais. Vale ressaltar, gostaria também de parabenizar aqui, quando a gente fala de sigla partidária que tem que deixar de lado, Campinas tem uma vereadora que chama Fernanda Souto, ela é médica, inclusive nos ajudou, participou da nossa audiência pública aqui, e ela foi a primeira a dar o pontapé inicial em Campinas, em fazer uma audiência pública e nos convidou. Aí a gente também já correu com isso aqui na cidade, afinal, o hospital está dentro de Sumaré, a gente tinha que se mobilizar. Fizemos essa audiência, conseguimos trazer reitores da Unicamp, professores da Unicamp, trouxemos o diretor do hospital estadual aqui, que está em Sumaré, também para poder explanar um pouquinho da necessidade. Juntamos a assinatura, levamos até São Paulo. Também teve o Parlamento Metropolitano aqui, através dos presidentes das câmaras municipais, que fez esse movimento. Eu acho que esse movimento fortaleceu, chegou até o governador, que teve a sensibilidade também de nos ajudar e manter a Unicamp, apesar de que precisa se melhorar muito mais. O próximo passo agora, a próxima luta que eu vou encampar é de um hospital regional aqui, um hospital da... Municipal, você fala? O municipal, o prefeito já anunciou na campanha, é uma cobrança. É uma cobrança que está sendo feita. Uma cobrança que vai ser feita para ele, porque lá atrás em campanha, tem até isso gravado, eu falei, independente de quem ganhasse, porque na campanha os 3 candidatos a prefeito anunciaram o hospital. Exatamente, foi uma promessa eleitoral, né? Agora ela deve ser cumprida. Além de cumprir, eu tenho uma visão, né? Eu acho que é super importante a gente ter um hospital, mas antes a gente tem que cuidar da saúde que está na UTI, que é a saúde básica. Isso. A gente tem que cuidar, porque quando as pessoas ficam menos doentes, impacta menos no hospital. Exatamente. Então, acho que tem que fazer um hospital. Aliás, são nos postos de saúde que começam, né? Que iniciam os atendimentos, né? Um hospital é para receber o atendimento do posto, o encaminhamento. O hospital é quando realmente a pessoa está numa extrema necessidade. Mas tem alguns exemplos, eu até estava comentando com você, que é super importante a gente olhar exemplos de outros lugares. E eu vou para Caçapava agora, ver se eu consigo marcar a agenda na próxima semana. O prefeito lá chama Ian Lopes, um menino novo, deve ter 26 a 27 anos. E ele começou um trabalho que ele fortalece o trabalho de exercício físico através de vários esportes junto com o posto de saúde. Então, assim, é muito mais fácil a gente ter um profissional de zumba, um profissional de judô, um profissional de natação, do que comprar remédio, né? Exatamente, para você evitar. É um trabalho, assim, de iniciação que se evita muito atendimento, né? Médico. É super importante. Aí a gente fala, Sumaré tem um gargalo muito grande, nós temos algumas especialidades que a gente depende de outros municípios, porque a gente não tem nada de cirurgia no município, então a gente depende do RES, que é uma luta que nós não poderíamos perder, dependemos da Unicamp, dependemos do AME, então a gente tem que cuidar para evitar que essas filas se estendam ainda mais. E o trabalho preventivo é essencial, a gente Exatamente. tem que trazer essa cópia do que está dando certo. É como você disse no começo, né? O Ctrl-C, Ctrl-V, quando é para o bem, a gente tem que fazer. Tem que fazer, não existe esse negócio. Ai, copiou. Ué, copiou, e daí? Qual o problema? Copiou porque deu certo. A gente não copia o que é ruim, né? Você vai copiar o que é ruim? Não, você copia o que deu certo, né, Rodrigo? Se está dando certo, está funcionando, a gente vai até ter menos gasto de energia para fazer uma cópia boa. E muito menos olhar a sigla política do vereador que está trabalhando para você, fazendo alguma coisa por você. E, claro, fazendo por Sumaré, né? Eu vi também, Rodrigo, que você tem muitos projetos de lei protocolados na casa. Nesse primeiro semestre, né, podemos dizer assim, você tem quantos projetos já protocolados? Você trabalhou muito esse primeiro semestre do ano. Aliás, gente, olha, ele foi chamado aqui porque ele é um vereador, que ele tem trabalhado muito. Então, a gente dá uma conotação maior para quem, claro, está com um trabalho evidente. Eu gosto de chamar quem está fazendo alguma coisa, sabe, Rodrigo? Então, eu vi que você protocolou muitos projetos de lei, projeto de resolução já tem, né? Também protocolado. Como é que é isso? Né, a gente começou o ano, teve o final das eleições ali e se preparando para um novo mandato. E aí eu fiz questão de ver algumas necessidades, buscar algumas coisas importantes que a cidade precisa, e entender também cenários positivos de outras cidades. A gente protocolou já 14 projetos de lei nesse primeiro semestre. Tô falando, acho que, se eu não me engano, tem 12 aí que eu te passei a lista, e eu acabei de enviar na sexta-feira mais 2 projetos. Aí. E a gente vai estar trabalhando em cima disso, que são projetos voltados ao esporte.
a gente trabalhou bastante, não só eu, como toda a minha equipe. A gente vai avaliando, entendendo, buscando informações. Você também é bem adepto ao esporte, né? Eu uso muito o esporte como referência de saúde. A gente tem que linkar isso. Sempre fui muito ligado ao pessoal. E ali no seu bairro também, né? Tem até um time ali, não tem? Tem, a gente tem alguns times. Ontem mesmo, a gente apoiou, foi um apoio ao campeonato que chama Copa Raspadão. Teve 8 times ali da região Cura, um apoio, inclusive, o Felipe Franco, deputado estadual, que é do União Brasil, também deu esse apoio para a gente. Então, a gente tem ligado pessoas que são do esporte para trazer novas competições para Sumaré. É importante, como eu disse, assim, é super importante que a cidade comece a olhar para o esporte para cuidar da saúde. Hoje a gente tem um centro esportivo na cidade, é muito pouco pelo tamanho de Sumaré. Então, a gente está ligado muito, está tentando trazer muita coisa de esporte, porque o esporte ela vai ajudar muito na saúde, principalmente também no cuidado dos nossos jovens, né? Se a gente não tirar muita gente da rua através do esporte, a gente vai sofrer com segurança pública, com outras coisas. É verdade. E o jovem, ele precisa de um espaço para ele também, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, eu não sei se você está envolvido nisso, mas é uma questão jornalisticamente falando. Existe a probabilidade da isenção de IPTU onde não se tem asfalto? Né, é uma discussão. Na verdade, eu tenho um projeto de lei que eu coloquei para ser avaliado pela Câmara. Estou aguardando que passe nas comissões. O que acontece? Vai falar, é renúncia de receita. Existe na casa, já na lei orgânica do município, quando se tem 3 benfeitorias para o bairro, você pode cobrar o IPTU. Mas aí há controvérsias e aí entra na questão do que eu quero brigar. Por quê? A água hoje e o esgoto é terceirizado. Então, não é uma benfeitoria que o município pode carregar para si. A iluminação pública, ela é do município, a questão da iluminação de rua, mas a energia é da CPFL, é terceirizada. Gente, se as pessoas estão pagando impostos há 3 anos e não está tendo essa benfeitoria, a gente não está levando para eles o necessário. Quer dizer, a prefeitura está recebendo algo que eles estão pagando sem ter. Porque, assim, eu acredito que benfeitoria hoje, para o morador de alguns bairros da cidade, é o saneamento básico que é necessário. O saneamento básico. Porque eu vou usar a Vila Operária, que é do lado do Bandeirantes, como referência. Eu ando lá, eu já piso. Sofreu muito na Vila Operária, eu lembro. Hoje, se você for lá, ainda o esgoto é a céu aberto. Então, isso é muito ruim. E o Rodrigo vai brigar por isso? Eu estou na luta, inclusive, já tem um ofício nosso dentro desses 120 ofícios que você recebeu aí nesse rascunho de um pouquinho de 6 meses. Então, eu pedi a vida... Eu pedi um pouquinho dos trabalhos do Rodrigo, mas como jornalista, a gente investiga a vida do cidadão, sabe? E dentro desse... A gente vai investigar, vai fazer... Como é que é? Vou ver a sua vida... pregressa. Mas é bom isso. E eu sei que você está ativo nesse... É bom isso porque hoje a internet ajuda a gente ter... A vida é um livro aberto. É um livro aberto. E dentro desses ofícios, eu já solicitei à prefeitura se há algum projeto de construção de galeria de água, de saneamento básico e de asfalto na Vila Operária, porque eu não vou ficar de braço cruzado. Inclusive, quero que venha essa resposta quanto antes, e eu vou até Brasília, vou bater na porta lá do Ministério da Infraestrutura e vamos pedir recurso. Tá certo. Queria até de primeira mão já adiantar, em 2023 eu fui até Brasília. E a gente tinha, desde 2022, do início do ano, alguns recursos parados. Encontrei o vereador William na época lá, a gente conversou com o secretário de Saúde, com o ministro de Saúde na época, conversamos com algumas pessoas da Secretaria de Saúde do governo federal e foi liberado. E agora, essa semana, startou quase R$800 mil para a reforma da Unidade Básica de Saúde do Denadai. Então, assim, a gente tem que arregaçar a manga, ir lá, bater, pedir, isso. Porque é o nosso papel, é pedir. E, assim, acho que é muito louvável a gente tapar o buraco que precisa, trocar a lâmpada, mas o vereador ele tem que ir um pouquinho além, ele tem que buscar recurso, ele tem que enxergar a necessidade. E a gente não pode só cobrar do prefeito, não. A gente também tem que buscar a solução, aí a gente vai cobrar dele para poder fazer. Isso. Rodrigo, a gente tem visto aí você batalhando, né? Na verdade, você está fazendo um bom trabalho e são vários projetos de lei que você está trabalhando. Agora, tem um que eu tô querendo saber... A que fundo se transfere isso? Você tem um projeto que diz, que pede, que solicita transparência na saúde. O que seria essa transparência na saúde? Esse projeto é extremamente importante, principalmente para a cidade de Sumaré. Hoje nós temos especialidades que têm 5 anos em fila. Então, o que eu busco com esse projeto?
que nós temos a clareza. Você entra lá, Neia, vou procurar meu nome no portal de transparência da saúde. Eu preciso de uma cirurgia, eu vou ter lá a minha posição para essa cirurgia. Se eu vou esperar, se eu procuro alguma coisa de diferente, se eu tento buscar algo particular, porque eu vou entender a minha dor, a minha necessidade. Isso aí tem que ser transparente. Claro, protegendo a lei de dados, ninguém quer que tenha o nome de todo mundo, mas lá, você tem a lista e você clica no seu nome, ele vai aparecer. Você é o 34º de uma lista de 60 pessoas. Então, Rodrigo, mas tem municípios que a gente conhece que, por exemplo, até os finais de semana conseguiram já nesse primeiro semestre de trabalho fazer mutirão e acabar com as filas. Por que não está sendo possível aqui isso? A gente tem que entender a particularidade de cada município. O que nós podemos acabar com algumas filas? Certo. Mas, por exemplo, nós temos muitos exames aqui no município que são contratados. A gente depende de município vizinho. A demanda é grande. Nós não temos locais para cirurgia no município. É verdade. A única coisa que a gente está fazendo hoje é cirurgia de catarata, que tem uma fila imensa. Esses dias teve um mutirão com 82 pessoas, segundo matéria que saiu na própria prefeitura, né? No próprio site. Então, é muito pouco. Então, se a gente não tiver esse mutirão, não tiver isso andando, mas também tiver na semana as coisas acontecendo, né, só vai aumentando as filas. Então, a transparência é para que a gente consiga acelerar isso aí, que a gente consiga matar todos os exames. É necessário, sim, que a gente tenha um hospital, mas não adianta só ter hospital para atendimento, como é a UPA. Não, sem matéria-prima, sem, né, não, também não adianta. Você sabe, nós já convidamos o secretário da pasta, né, de saúde aqui, mas nós não obtivemos resposta, infelizmente. E eu sou clara em dizer que nós não estamos preocupados com sigla. Nós estamos preocupados com os atendimentos, estamos querendo evidenciar o que é de bom para a população de Sumaré. A nossa TV de muitos anos aqui em evidência, a nossa TV Orquídea, e hoje a gente consegue ter uma web TV da TV Orquídea. Então, a gente quer evidenciar o bom, o melhor para Sumaré. Independente de sigla. Então, mas a gente, infelizmente, não obtivemos essa resposta. E nem do prefeito municipal. Nós também não conseguimos. Embora temos feito o nosso trabalho. Então, a gente considera um trabalho feito e agora a gente espera, né? E é super importante que eles possam vir esclarecer. Quando a gente fala de transparência, ninguém tá porque eu acho que transparência. Outra coisa que eu achei notável. Aliás, eu vou te cumprimentar por essa luta sua, que você está tentando colocar psicólogo nas escolas. Ora, psicólogo nas escolas é uma coisa necessária. Eu acho que se tivéssemos isso na grade escolar, ajudando as crianças, nós não teríamos tanta gente no atendimento ali na saúde. Eu acho que vem muito ao encontro do que eu falei agora há pouco. Quando você usa o exercício, você tira a fila da saúde. Exatamente. Se você tem um psicólogo que consegue dar já uma atenção, você evita que chegue ao extremo e encha o CAPS infantil depois de gente que acumule filas para que possam ser atendidas as pessoas. Esse trabalho agora com criança autista, né? Esse trabalho que também está sendo encabeçado para atendimento das crianças, ele deveria ser expandido também, né? Eu penso assim, que nós teríamos bem menos crianças ali no CAPS infantil. Quando a gente fala do autismo, né, que hoje, infelizmente, está muito em alta, eu vejo eles falando aqui, a gente precisa fazer um centro de referência. Eu penso, a gente tem que fazer 6 centros de referências. Exatamente. Um em cada região, porque o que é difícil para o pai e para a mãe ter que se locomover com o transporte público ruim que nós temos, com o transporte da prefeitura, que hoje é muito precário. E haja vista a gente ter as ambulâncias de pacientes, que a gente sabe o que acontece no dia a dia. Então, assim, a gente tem que criar facilidade para a família. Isso. Vamos levar próximo da região de cada um, vamos atender essas pessoas mais próximas, vamos dar carinho, vamos dar cuidado para os pais, para as mães. A gente falou agora há pouco, a mãe fica 2 horas para o filho ser tratado. Então, e nessas 2 horas? Vamos cuidar dela. Então, ela vai ter que ficar ali esperando, porque às vezes a prefeitura não vai ter o transporte, né? Como conversamos aqui com a presidente da PAI. Às vezes dificulta muito o transporte. Bom, então essa mãe tem que ficar esperando essa criança. E nessas 2 horas? O que pode ser oferecido a essa mãe? Porque, de repente, ela tem até uma ajuda de trabalho ali para fazer e ter uma renda familiar. Dentro desse projeto que eu coloquei, de cuidar de quem cuida,
fala que as empresas do município que derem o trabalho de forma remota ou um trabalho que pode ser feito em horários alternativos, tem ainda benefícios e impostos do município, que é para realmente ajudar essas famílias, porque a gente sabe o tanto que gasta, o quanto é caro. Gente, outra coisa é a falta de medicamento. A gente vem acompanhando, e não é só do município. A gente tem que levar também ao Estado que falta muita coisa, principalmente um medicamento de alto custo. E muitas vezes a família tem que arcar do bolso. Então a gente tem que achar mecanismos, é a nossa função como legislador. Isso aí entra o trabalho do legislador, né? Além do vereador, que é aquele que está junto com a população, que sabe do buraco, que sabe da vaga da escola, ele tem que ter o trabalho social de entender como legislar pode ajudar famílias, pode ajudar a cidade. Então, é o trabalho que a gente tem que fazer, é o trabalho que a gente tem que pensar e já pensar agora para começar a colher frutos em um curto espaço de tempo, né? É isso mesmo. Na verdade, Rodrigo, eu confesso para você, nós ficamos muito felizes com seus trabalhos, viu? Tenho visto e quero te cumprimentar aqui, ao vivo, aqui na TV. Continue assim, né? Que a gente, entre aspas, diz que o sistema político não consiga sobressair sobre o seu trabalho, que dê tudo certo, porque a população precisa. E nós estamos aqui para evidenciar o que é bom, viu? O nosso tempo está estourando, mas eu queria muito continuar falando. Eu falei para você, né, que o tempo estoura, mas a gente quer continuar. Mas eu queria que você deixasse assim para a gente aqui o que o vereador vai fazer agora, quais são as suas prioridades nesses 6 meses vindouros aí de 2025. E, claro, a Web TV com você, viu? Sempre que tiver alguma coisa muito importante para a população, a gente quer deixar isso bem claro. E, claro, muito mais para as famílias em vulnerabilidade social. É super importante, a gente tem que começar, nesses próximos 6 meses, colher os frutos do trabalho desses primeiros 6 meses, cobrar o que já foi colocado, já demos o tempo, a administração já começou a trabalhar, já se acertou e agora a gente precisa começar a ver resultados. Então a gente vai estar sempre atento, cobrando do lado da população, o nosso gabinete na Câmara está aberto, a gente mantém ele todos os dias aberto para ouvir a população. Estou sempre na rua, pode nos chamar para qualquer demanda, a gente quer entender. E é super importante ter esse canal aqui. Só tenho a agradecer vocês, porque é muito importante que a cidade leve até a população esse canal de comunicação, que a gente possa estar aqui junto, trazendo o que é bom para a cidade. Isso. E assim, eu fico muito feliz de poder ter recebido o convite. Assim que vocês quiserem nos convidar novamente, a gente está à disposição de poder vir aqui, bater papo. E assim, não é só para vir falar de coisa boa, se tiver crítica. Tiver que falar de coisa ruim, vamos falar de coisa ruim, né, Rodrigo? A gente tem que vir Aliás, aqui. A gente tem que falar de coisa ruim também, porque se está acontecendo, precisa de uma solução. Na verdade, acho que o político ele tem que estar aberto a críticas. A gente não pode achar que a gente é prefeito, vereador de cidades da Suíça, que é o primeiro mundo. Isso. A gente está aqui para ouvir. A gente está na rua para ouvir a necessidade. Tá certo. A gente erra. E é só ouvindo e errando que a gente vai acertar, né? É verdade. Como é que é? A voz do povo é a voz de Deus. Olha, a voz de Deus ecoa forte, porque o povo cobra. É verdade, porque a população, a administração já começou a trabalhar, né? Já passou aí, já se passaram 6 meses, a administração está fazendo o possível e a gente quer evidenciar o bom que tem sido feito. Com certeza, é assim, eu sempre digo que eu estou lá para ser o legislador, para defender os interesses da população. O que é bom para a cidade, o prefeito não precisa nem me pedir. O que eu entender que é bom, a gente vai votar. O que a gente achar que precisa de avaliação, que precisa discutir, que não for bom para a cidade, eu não vou votar, porque eu estou aqui para defender o interesse da gente, que é de Sumaré, do povo nosso, da nossa cidade. Inclusive, já aproveitar aqui a audiência de vocês e deixar um feliz aniversário nesse mês para Sumaré. É verdade, dia 26, né? Dia 26 a cidade fica mais experiente um pouquinho, né? É verdade. E lembrando mais uma vez você que a Web TVO, mais uma vez, com os nossos parceiros, você pode ser um dos nossos parceiros, é só entrar em contato aqui com o nosso departamento comercial e juntinhos aqui a gente segue sempre falando e fazendo melhor para a nossa cidade. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, viu? Lembrando que
a Câmara de Sumaré é a Casa do Povo, então o gabinete do vereador está à disposição, né, vereador? De portas abertas, querendo receber todos vocês lá. Podem nos visitar, levar as suas opiniões, suas demandas, suas críticas. A gente vai estar lá para receber a todos. Quero agradecer vocês mais uma vez, toda a equipe aí dos bastidores também. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição para estar com vocês aqui. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez a você, muito obrigada pela sua participação conosco mais uma vez. E logo a gente volta com mais coisa boa para Sumaré. Até lá!